E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 4 matérias para você ficar bem inteirado do que está acontecendo aqui no Japão. Vamos lá, sem firula. Número de empresas de geração de energia renovável estão falindo em número recorde. Tá? Então você vê que empresas que empregam pessoas para poder colocar placas de energia solar, etc., estão quebrando. Então, cuidadinho, tá? Para você que está procurando emprego. Essa daqui eu não precisava nem gravar ela, tá? Isso aqui estava muito na lógica, mas a Kyodo resolveu escrever isso. Então eu vou passar para você, tá? Isso de acordo com a Kyodo. Estados Unidos rejeitam isenção do Japão de tarifas recíprocas. Pois é. Tá? Não precisava nem falar isso, eu já tinha falado isso aqui há muito tempo, mas se o jornal Kyodo aqui do Japão postou, a gente coloca. Vamos lá. Nunca imporemos tarifas sobre automóveis e outros bens, disse Ishiba em programa de TV. Vocês acreditam nisso também, né? Pois é. E a última e menos absurda, que essa daqui eu tenho que passar para você. Se você não vê essa matéria aqui, pelo amor de Deus. O governo japonês está culpando Tóquio, sim, a cidade de Tóquio, pela baixa natalidade. Pela diminuição da taxa de natalidade aqui do Japão. É absurdo um troço desse pra caramba. Tá? Então o que eles vão fazer? O governo planeja compilar planos básicos para a revitalização regional já em junho. Por causa do quê? Porque eles estão culpando que está todo mundo indo para Tóquio. E como a vida em Tóquio é muito cara, então as pessoas não estão tendo filhos. Em partes, eles acertaram metade. Eles erraram metade. O que isso quer dizer? Quem acompanha o canal há mais tempo, já vou aproveitar até fazer a chamada. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu sempre falei isso. Que se o governo não dá condições para o povo ter filho, como é que o povo vai ter filho? Aquela pessoa que tem um QI um pouco mais alto, ou que tem um pouco mais de estudo, ela vai perceber que se eu não estou conseguindo tomar conta de mim, eu estou me lascando de verde e amarelo, por que eu vou ter que colocar um filho no mundo para se lascar junto comigo? Se eu não estou dando conta de tomar conta de mim. Aí entra aquela história do amor próprio, etc. Parará, mas tem gente que não tem esse tipo de mentalidade, né? Aí faz de conta assim, coloca um filho, coloca outro, aí daqui a pouco não sei o que dá na telha, mas meu filho tem uma deficiência, aí vai coloca outro filho no mundo. É tenso pra caramba, tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. E você vê que dependendo do filho precisa de um cuidado melhor, uma atenção melhor, ele que requer uma parte financeira melhor, mas não, vai lá e faz outra, tá? Por isso que eu falo que tem muita coisa que a gente realmente tem que tomar muito cuidado, né? Pra não, como é que se diz? Para não trazer consequências nem para a própria pessoa ali e nem para os filhos também. Tá? O que acontece muito aqui no Japão? E não são casos esporádicos, tá? Pais passam dificuldade e daqui a pouco fazem suicídio, não posso terminar a palavra por causa do YouTube, não deixa, coletivo. Por que eu falo coletivo? Porque além de fazer a bárbare, ela leva os filhos junto. Aí morre todo mundo. Não devia ter falado, né? Aí já fala. Junto. E não é um caso nem outro, não. É que eu não trago pro canal. Tá? Eu não gosto desse tipo de matéria aqui pro canal, porque eu não trago. Mas tem muito, acontece. Vira e mexe, acontece. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Então, vamos lá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Parará. Vamos lá. Vamos começar aqui pelas falências. Um relatório divulgado pela Teikoku Databank revelou que o número de falências, suspensões e fechamentos e dissoluções de empresas de geração de energia que usam energias renováveis e outras fontes atingiu um recorde de 52 no ano fiscal de 2024. A geração de energia solar e a geração de energia de biomassa de madeira foram particularmente afetadas pelo aumento dos custos de manutenção e outros preços dos combustíveis, e é altamente provável que a eliminação de operadoras de energia renovável continue no futuro. É aquela velha história, aquilo que eu falo,
tal da saturação de mercado. Abre-se muita empresa, muita coisa do mesmo segmento. Chega uma hora que elas começam a competir entre si. Só que se dá algum problema de mercado, aquelas que não têm um grande, como é que fala assim, contingenciamento, elas vão se lascar. Isso é fato, o que acontece no mercado é fato. Isso é uma coisa velha de mercado. Por isso que gestores, administradores, eles têm que colocar isso muito em mente quando vai abrir um negócio. Porque se não tiver plano de contingenciamento, ele vai se lascar. E é o que está acontecendo aqui. Tá? Mas, continuando aqui. De acordo com a empresa, o número de falências com dívidas de 10 milhões de ienes ou mais, pedindo reorganização legal, entre empresas de geração de energia, principalmente aquelas com energia renovável, como energia solar e biomassa de madeira, no ano fiscal de 2002 foi de 8, né? O dobro do ano anterior. Então você vê que desde 2012 vem aumentando o número de falências aqui no Japão nessa parte. Incluindo os 44 casos de empresas suspensas, fechadas ou dissolvidas, que saíram do mercado, um total de 52 empresas que desapareceram. O maior já registrado, superando os 45 casos do ano fiscal de 2011. Então aqui abre um alerta, porque dependendo de empresas, elas abrem a IPO no mercado de ações aqui no Japão, desculpa, tá? Porque a alergia ainda está me pegando, e parece que a poeira amarela vai vir de novo, tá? Aí essa parte de alergia nunca tem fim, é tenso pra caramba, né? Mas é que acontece? Muita empresa abre a IPO. E se o acionista vai lá, a pessoa compra a ação daquela empresa, ela vira acionista, consequentemente. Não fica de olho, ele corre um risco sério de perder dinheiro ali nessa empresa, principalmente se ela decretar falência. Dependendo de decretar falência, ela não vai devolver esse dinheiro. Então você tem que tomar muito cuidado, principalmente tá vendo, se você aplica aqui no Japão, já estou te dando a dica. Fica muito esperto onde você vai aplicar. Porque isso aqui, basicamente, você poderia ser considerado empresa perene? Basicamente sim. Porque empresa de energia, seja alta e em tempo de altas e de baixas, geralmente, né, ela cobra e vai ganhar, independente de momento de crise ou não. Mas você vê que tem falência, tem empresas que estão falindo. Tá? Por mais que seja considerada empresa perene, tome cuidado, que você vê que está falindo. Então, se algumas dessas empresas que, dependendo, abriram IPO, a pessoa comprou ações ali e ela não presta atenção no que está acontecendo no mercado, ela corre um grande risco de tomar um prejuízo. Tá? Então, se você está fazendo aqui no Japão em questão de empresas perenes, tome cuidado. Tá? Você vê que já estou te trazendo a dica de antemão para você não se lascar, tá? Só por isso eu já mereço o seu like ali, sua inscrição no canal, tá? Para você ficar sempre protegido. É o que eu costumo fazer aqui, tentar proteger as pessoas da melhor maneira possível. Mas vamos lá. Nos 5 anos desde o ano fiscal de 2020, 19 empresas de geração de energia que faliram, tá? A energia solar foi mais comum, com 7 casos. Em seguida veio a biomassa de madeira, com 4 casos, seguido de geração de energia térmica, usando gás natural e outros combustíveis, 3 casos. E geração de energia eólica, 2 casos. Tanto que vocês viram que teve um senhor japonês que ele morreu, tá? Agora não teve jeito, né? Por causa que teve uma pá de um gerador de energia eólica que quebrou e bateu nesse senhor. E ele faleceu. Saiu aqui para esses dias. Isso aí. Aí parece que na última matéria, parece que deu vários tipos de traumatismo. Eles estavam achando que era só o craniano, não foi. Teve vários traumatismos no corpo. Por causa que a pancada da pá pegou no senhor, ele foi tão grande que, né, gerou vários traumas no corpo ali da pessoa, ali, né? Parte de traumatismo ali. Então tem que se tomar cuidado pra caramba, tem, viu? Então você vê que até geração de energia mata, né? Olha. Os investimentos em equipamentos de geração de energia e custos de manutenção, bem como os
preços dos combustíveis para a geração de energia estão excedendo os planos iniciais, reduzindo a lucratividade das empresas de geração de energia renovável. Só vou fazer um alerta aqui. Houve muitos casos na comunidade brasileira de quem comprou casa que colocou energia solar e não conseguiu pagar. E nisso teve que declarar falência e perdeu a casa. Então você vê que para você colocar energia solar na sua casa, dependendo, não sai barato. Então, antes de fechar qualquer negócio, vê se isso cabe no seu bolso de uma forma tranquila de se pagar. Porque se der um problema no mercado e você já estiver pagando com orçamento apertado, você não vai conseguir pagar e você vai acabar perdendo a sua casa. Então, olha muito bem isso. Tá? Porque não foi nenhum caso ou outro que aconteceu entre a comunidade brasileira. De pessoas perderem casa por causa depois que colocaram placa de energia solar na casa. Não estou falando que é ruim colocar isso. O negócio é na hora de pagar. Tá? Não adianta ir avançando na lua achando que é queijo, porque dá problema depois. Tá? Então só tome cuidado com isso, pelo amor de Deus. Mas, voltando aqui. Como resultado da redução do sistema de tarifa FIDIN, né, com a sigla FIT, no qual o governo garante o preço da compra de energia gerada a partir das fontes de energias renováveis, não é mais possível esperar lucros. E houve muitos casos em que se tornou difícil continuar os negócios. O que isso quer dizer? Porque antes o governo ele garantia que ele ia comprar o excedente de energia gerado. Só que o governo agora não garante mais, né, a lucratividade disso. Então o que acontece? Muitas empresas estavam colocando as placas de energia, a mesma coisa. Muitas pessoas colocavam placas de energia na sua casa para vender o excedente e nisso ter uma lucratividade ali, para ir se pagando os geradores. Então, assim, as placas de energia solar, as baterias, etc. Mas como diminuiu essa parte de lucratividade, muita gente não recebeu mais esse dinheiro. Não está recebendo. Aquilo que se tornou um grande, uma grande promessa de negócio pela mão do governo não é mais. Por isso que eu falo, tome cuidado com o que o governo promete. Nem sempre aquilo que o governo promete é algo bom. Porque ele tem prazo de validade e as pessoas não se atentam a isso. Então, se a pessoa não fazer um grande estudo de viabilidade dentro daquele período que o governo promete, esquece, não vai rolar. Tá? Por isso que é muito importante você saber sobre educação financeira, saber fazer prospectos nesse inteirinho, porque se não souber e sair falando qualquer besteira, a pessoa se lasca. Tá? Hiroha Shokai, que estava envolvida no negócio de geração de energia solar, administrava um negócio de geração de energia em larga escala, incluindo a garantia de 80 mil hectares de terras em todo o país. No entanto, devido à queda nos preços da compra, o negócio não conseguiu obter lucro e faliu. Olha aí. Além disso, quando se trata de biomassa de madeira, o preço dos cavacos de madeira, que afeta diretamente os custos operacionais, estão disparando tanto para materiais produzidos internamente quanto importados. Nessa circunstância, a Xingu Forest Energy faliu em janeiro de 2013. Então já dá para você ter uma ideia que nem tudo que reluz é ouro. Por isso que eu canso de falar para as pessoas, toma cuidado com o que você escuta por aí, porque nem tudo que reluz é ouro. Não adianta avançar na lua achando que é queijo, porque se lasca. Tá? Se não fizer um estudo de viabilidade. Porque é muito fácil aparecer uma pessoa, mesmo eu aparecer para você e começar a falar na sua cabeça, o negócio é assim, o negócio é assado, bacana, joinha, você vai dar. Aí você começa a falar de dinheiro, lucratividade, a pessoa cresce os olhos. Só que ela não coloca o estudo de viabilidade com o mercado caindo. Por que eu falo esse tipo de coisa? Não, deixa quieto, boca fechada, não entra mosquito. Para evitar confusão. Então vamos pular de matéria aqui. Estados Unidos rejeitam isenção do Japão para as tarifas recíprocas. Isso é óbvio, cansei de falar isso aqui no canal. Tá? Mas você vê que os caras, enquanto não tomam um não na cara, gostoso, lindo, maravilhoso, untado de manteiga, não quieta. Né?
Os Estados Unidos recusaram a isenção total do Japão não apenas para uma tarifa recíproca de 10%, mas também para uma tarifa específica para o país em negociações recentes, disseram fontes próximas ao assunto. As autoridades americanas, incluindo o secretário do Tesouro Scott Bessent, disseram ao principal negociador do Japão, Akazawa, em sua reunião de Washington na semana passada, que o governo do presidente Donald Trump pretende colocar apenas cortes nas tarifas, né, específica de 14% para o país, suspensa até o início de julho na mesa de negociações, são 10%, tá? Das negociações, disseram as fontes. Então você vê que os Estados Unidos não tem intenção de tirar totalmente as tarifas do Japão. Então o que isso vai acontecer? Enquanto tiver nesses 4 anos de governo Trump, nada garante que depois que o Trump sair do poder, isso vai sumir. Tá? Isso vai alterar muito a parte empregatícia aqui no Japão, a parte de lucratividade. Por isso que eu venho alertando as pessoas já, ó, toma cuidado, você que trabalha aqui no Japão, toma cuidado você que vem para cá. Porque com essa ideia do Trump, muitas empresas estão quebrando. Muitas empresas vão sofrer vieses, no caso assim, econômicos, financeiros. E nisso vão reduzir a mão de obra. Porque o que mais onera na parte de lucratividade de início é os recursos humanos. Por mais que eles precisem, mas se diminuir, como é que se fala assim, o número de pedidos por causa das tarifas americanas, vai diminuir o número de pedidos aqui no Japão. Diminuindo o número de pedidos, o que acontece? Não há tanta necessidade de tantas pessoas trabalharem para cumprir o mesmo pedido que diminuiu. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. Né? E ficou naquela paga para ver. Tanto que hoje no Facebook teve uma postagem, né, que estava falando de... Não vou falar o nome da empresa, mas... que é lá em Toyama, que começou a passar o facão. Aí o povo vai tudo reclamar no Facebook. Só que aquela velha história, pagou para ver. Eu alerto aqui no canal. Muita gente desdenha do canal porque o canal é pequeno. Mas você vê que eu alerto e eu acerto nas previsões. Quer pagar para ver? Meu, tá no seu direito, mas depois que acontecem essas coisas, meu, não adianta reclamar. Porque quis pagar para ver. Então, continuando aqui. O lado americano enfatizou na segunda rodada de negociações que só considerará estender a suspensão de 90 dias ou reduzir a tarifa dependendo do progresso das negociações, de acordo com as fontes. Eu havia alertado isso aqui no canal, que os Estados Unidos não iria tirar as tarifas, ele iria apenas reduzir. Já estava na cara, o Trump cansou de falar, mas japonês dá uma de cego. Só que nisso dando uma de cego, como é que se fala assim, prejudica um monte de gente junto. E tem brasileiros que trabalham aqui no Japão, que nisso se faz de cego também, e vai se lascar junto. Não sou vidente, mas o mercado está, como é que se fala assim, tá sinalizando para isso. Esse é o grande problema. Tóquio vem buscando a remoção total de tarifas recíprocas, um imposto adicional de 25% para os carros, um imposto de 25% para o alumínio, aço e alumínio, enfatizando as contribuições para a maior economia do mundo por meio de investimentos e criação de empregos. Isso é totalmente burrice, porque Tóquio vai lá, quando fala assim, é Tóquio, governo japonês, tá? Porque o governo japonês é sediado em Tóquio, então fala-se Tóquio também, mas são dois governos separados e distintos. Eles fazem gerações de empregos lá nos Estados Unidos em vez de fazer aqui no Japão. Eles são burros pra cacete. Aí os americanos saem no lucro, porque depois, quando acaba o investimento, os americanos ficam com todo o bônus e o Japão fica com o ônus, que é toda a conta. É burrice pra cacete. Isso já vem acontecendo há mais de 10 anos aqui no Japão. Esse é o grande problema. Por que você acha que o Japão vem caindo ano após ano? É tenso. Então quem vê essa parte de economia, quem vê a parte de geopolítica, acompanhando há muito tempo, sabe do que eu estou falando. Tá? Por isso que não adianta querer fazer uma análise rasa. Eu não consigo fazer uma análise rasa. Trazer algo assim, só falar e acabou. Não. Porque se eu não mostrar para você os pormenores, a coisa não tem sentido. Tá?
É a mesma coisa. A pessoa, né, no vídeo passado eu gravei um vídeo, né, até bacana por sinal, mostrando a importância de você fazer aportes. Por incrível que pareça, foi um vídeo que teve pouca visualização. Então você vê que as pessoas não se importam com dinheiro. Elas não se importam com o que elas podem sofrer no futuro. O negócio dela é saber fofoca. Saber fofoca, saber ali. Mas quando tem informações realmente pertinentes, o que pode acontecer com ela no futuro, ela não assiste o vídeo. Porque ela sabe que vai dar trabalho para ela. Então já sabendo que vai dar trabalho, ela já nem assiste. Teve muita pouca visualização. E um pouco que teve, aí teve, como é que fala assim, os entusiastas do Bitcoin. Nada contra o Bitcoin. Muito pelo contrário, eu tenho um pouquinho, compro um pouquinho ali, tenho um pouquinho guardado ali, mas é como oportunidade. Por quê? De acordo com eles, não estão errados, tá? Tem maior valorização do mercado, você faz a autocustódia, não é todo mundo que consegue fazer autocustódia. Então, se você fizer autocustódia, você fica livre dos governos, etc. Tá certo, tá certo. Só que para quem quer ganhar, quem quer fazer uma aposentadoria, ganhando dinheiro todos os meses, com Bitcoin não dá. Porque Bitcoin não vai te dar dinheiro todos os meses. Porque você vai comprar, vai guardar e vai esperar a valorização. Só que nisso não vai entrar dinheiro para você. Diferentemente de quem compra fundos imobiliários ou ações de renda variável ali, isso vai te dar dinheiro. Fundos imobiliários, a premissa é te pagar todos os meses. Então, se você compra um fundos imobiliários, você vai ganhar de duas formas. Todos os meses vai entrar dinheiro para você, e quando você quiser vender aquele fundo, se tiver valorizado, você ainda vai ganhar. O Bitcoin você vai comprar e vai deixar ele parado, não vai entrar dinheiro para você todos os meses. Depois que você vendeu, acabou. E se você torrou aquele dinheiro que você vendeu do Bitcoin, dependendo, você não vai ter dinheiro para comprar outro. Aí cadê a lucratividade? Você só teve lucratividade momentânea naquele momento, com a Bitcoin. Mas com ações de renda variável, a história muda de figura. Mas eu fui destrinchado. Não, japonês, você está errado, que não sei. Que isso, isso, que... Nada contra, mas essa é a minha estratégia. Eu quero ganhar dinheiro todos os meses. Quem não se importa em ganhar dinheiro todos os meses, quer ganhar dinheiro de uma vez só, não há problema. Mas querer empurrar isso goela abaixo dos outros, como se fosse um evangelista, meu, não dá. É a mesma coisa, um aposentado de 60 anos. Ele começa a investir em Bitcoin, não vai entrar dinheiro para ele. Então, se ele precisar de uma renda extra, ele vai ter que vender aquele Bitcoin. E se tiver no momento de baixa, ele vai perder dinheiro. Diferentemente, dependendo de um fundo imobiliário que vai entrar dinheiro para ele todos os meses. Dependendo da forma que entrar todos os meses, ele não precisa vender aquilo ali. Aquele fundo imobiliário. E se vender, não há garantia também que ele vai ganhar, igual o Bitcoin. Mas já entrou juros. Já entrou dividendos. Ou JCP. Como é que se fala assim? Rendimento sobre capital próprio. Então você vê que são duas estratégias diferentes. Nada contra quem gosta de Bitcoin. Mas querer empurrar esse tipo de coisa goela abaixo, sem saber a estratégia da pessoa ali, querendo forçar que o Bitcoin é a verdade universal, que só o Bitcoin salva, não é nem Jesus, tá? É Bitcoin salva. Porra, é foda. Tá? Mas, é estratégia de cada um. Tanto que as pessoas que mandaram as coisas para mim, eu nem retruquei. Só escrevi uma vez ali e acabou. Tá? Fora aquelas mensagens privadas ali também. Então o troço é tenso pra caramba. Por isso que, como é que fala assim, ser muito, como é que fala assim, radical, sem tentar saber a estratégia das outras pessoas, é pra caramba. Né? Então eu prefiro, falando tá? Não estou falando que a estratégia de mercado está certa, né? Que a minha estratégia de mercado está certa. Eu prefiro ganhar dinheiro todos os meses. Pegando aquele dinheiro todos os meses. Se eu não tiver necessidade real de usar aquele dinheiro, eu reaplicar e fazer igual que eu falei no vídeo passado. Para poder ir ganhando cada vez mais. Mas é aquela mesma história. Isso vai de cada um. Tá? Não adianta querer forçar a goela abaixo. Por isso que eu não faço indicação de compra. Ó, isso é aquilo. Eu só trago. E só
só aponto, ó, toma cuidado, igual que eu apontei aqui, aqui no Japão, não no Brasil, aqui no Japão, cuidado com essa parte de geração de energia solar. De geração de energia, porque você está vendo muitas falências. Então, se você não olhar o prospecto da empresa ali que você está investindo, pode ser que você se lasque. Tá? E muita gente não está atenta a esse tipo de coisa. Por isso que eu falo para você, toma cuidado com aonde você pega, né, seu curso de investimento ali, quem que está gerindo os seus investimentos aqui no Japão, porque pode ser que dê problema para você depois. Né? Mas, vida que se segue. Então, continuando aqui. Washington disse que não negociará um imposto básico global de 10% ou tarifas nos carros e produtos de aço. Então você vê que o mínimo é 10% que eles vão colocar. Não acho nada me dói. A não ser que na hora que fechar o pacote todo ali, eles diminuam um pouco mais isso. Mas retirar não vai. Então você já sabe que a situação do Japão não vai melhorar da noite para o dia. Então, se você não fazer alguma coisa por você agora, esperar alguns meses, pode ser já ser tarde. Porque os Estados Unidos está sinalizando que não vai afrouxar isso. E o Japão está se fazendo de cego. Então, toma cuidado. Tá? O Japão querer se fazer de cego não há problema. O problema é você se fazer de cego aqui no Japão. Porque se você se fizer de cego, não pegar um serviço que te dê uma boa rentabilidade ali, tu corre um grande risco. Tá? Então, vamos lá. Continuando, Japão é uma das primeiras nações com as quais os Estados Unidos iniciaram negociações sobre tarifas de importação mais altas. Os Estados Unidos também puseram uma tarifa adicional de 25% sobre as peças automotivas essenciais, como motores e transmissões, com algumas medidas de alívio oferecidas por 2 anos. Ele colocou, depois ele retirou ali. Eu trouxe aqui no canal. Tá? Porque ele sabe que se ele fizer isso, vai aumentar ainda mais a inflação para ele. Trump não é burro também, a esse ponto. Claro que ele é meio asno. Ele só seguiu o que a China fez. Tá? E muita gente fala, não, a China perdeu essa guerra. Não, a China não perdeu. A China só fez ali o que é viável para ela, para a manutenção da vida dela. Você não quer comparar os Estados Unidos com 300 milhões de pessoas com a China com mais de 1 bilhão. E a China ainda é considerada um país pobre, se você for ver por renda per capita. Eu não vou explicar o que é renda per capita, pelo amor de Deus. Tá? Mas quem tiver essa, como é que se fala assim, tiver essa dúvida, dá uma procurada no tio Google antes de vir aqui me massacrar. Tá? Por isso que eu falo. Trump aparentemente vê mais espaço para o Japão abrir seus setores automotivo e agrícola. Só que esse é o grande problema. O Trump vê, na visão dele. Só que ele não vê a visão dos outros. Então, o que importa é o que ele acha, não o que os outros acham. Vocês viram que o Trump vai colocar, ele está falando de colocar imposto sobre filmes que não são programas e filmes assim que não são gravados nos Estados Unidos. Só que é um grande problema que isso é propriedade intelectual. Então tem que ver como é que ele vai fazer isso, porque isso não é um produto, não é um serviço, é uma propriedade intelectual. Esse é o grande problema. E já está saindo rumores que semana que vem ele já vai taxar a parte farmacêutica. Um cara assim, os laboratórios que fazem remédios, etc. Então você vê que a coisa vai ficar cada vez pior. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tanto que aqui no Japão já está saindo matéria sobre isso. Tá? Os próprios parlamentares estão com medo desse tipo de coisa aqui no Japão também. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Eu já havia gravado matérias falando que o Japão está com falta de medicamento. Porque na época do Kishida, ele meteu sanção nos laboratórios aqui no Japão. Faz sentido um troço desse? O Kishida ele é meio doido. Mas vai fazer o quê? Na primeira rodada de negociações, em meados de abril, os Estados Unidos expressaram insatisfação com o número de carros fabricados nos Estados Unidos e importados para o Japão,
e pressionar o país a abrir seu mercado para mais culturas cultivadas nos Estados Unidos, segundo outras fontes. Falando em entrevista coletiva em Milão, o ministro das Finanças, Katsunobu Kato, disse no domingo que o Japão não está pensando em usar seus títulos do Tesouro como moeda de troca em negociações comerciais com os Estados Unidos. Eu já havia alertado isso. Quando deu esse problema, muita gente vem me perguntar, mas aí, japonês, o Japão vai usar o Tesouro americano para poder pressionar o Japão vai usar para poder pressionar os Estados Unidos? Eu falei, não. Se ele fizer isso, ele vai dar um tiro no pé dele. Não pode. Você vê que o Japão não vai. Então você vê que o Japão reforçou aquilo que eu só havia falado no começo. Depois de vários meses que eu havia falado, o Japão, né, como é que fala assim, reforçou o que eu falei. Kato, que supervisiona as negociações bilaterais sobre questões cambiais, fez o comentário há poucos dias após sugerir que o Japão poderia usar os tesouros americanos, né, os títulos americanos, como trunfos das negociações. O Japão, juntamente com a China, que é um dos principais detentores dos títulos do Tesouro americano. O ministro das Finanças fez um comentário em um programa da TV na semana passada, depois que o título do governo americano, no caso ações, e o dólar enfrentaram liquidações nos mercados financeiros no início de abril, a meio à crescente preocupação que as políticas tarifárias agressivas do presidente Trump. Por que aconteceu esse tipo de coisa? Porque o mercado estava pavoroso e precisava de dinheiro. E nisso muita gente vendeu o que tinha. Tá? Só que se o Japão fizer isso, ele vai meter um tiro no pé. Porque o Japão sempre se gabou de ganhar muito dinheiro com os títulos americanos. E se ele vender isso, acabou a fonte de renda. E aí? Aí se não tem mais essa fonte de renda para ele, ele vai se lascar mais ainda. Por isso que ele não pode fazer. Eu havia explicado isso. Tá? E outra, se fizer isso aí, vai fazer o que os americanos estão querendo. Porque os Estados Unidos está doido para baixar o dólar. Para ser mais competitivo junto com o yuan chinês. Porque o dólar alto e o yuan baixo, o que acontece? Vai todo mundo querer comprar da China, não dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos está doido para baixar o dólar. Nem que seja na porrada. E se o Japão fizer isso, ele só vai ajudar os americanos. Só que ele vai sair no prejuízo depois. Eu já havia explicado isso, não vou explicar isso de novo. Né? Mas, pulando de matéria aqui. Então você vê que todas as previsões que eu fiz antes estão se concretizando. Só molhar o bico. Em relação às medidas tarifárias americanas, o primeiro-ministro Ishiba declarou em um programa de televisão comercial que as tarifas sobre os automóveis e outros itens são absolutamente inaceitáveis e reiterou sua intenção de buscar um acordo que seja do interesse nacional do Japão e Estados Unidos. Acabei de te mostrar que os Estados Unidos não aceitou o último acordo, mas isso estava na cara, na cara é bom, né? Na cara. Porque teve a segunda rodada, voltaram murcho para o Japão e não tem saído nada. Por quê? Voltou murcho de cabeça baixa. Tomaram um grande sonoro não na cara, achando que são o rei da cocada preta. Por isso que eu falo, tem hora que tem que, como é que se fala assim, baixar a crista. Não adianta querer dar uma de arrogante, porque não vai rolar. Tá? Ah, eu fiz isso para você. Fez. Mas o que está valendo é agora. Não o que você fez no passado. Você está vivendo de glória passada. Quem vive de passado é museu. A mesma coisa, tem muita gente que tem nostalgia hoje em dia, que aquela nostalgia vira depressão. Porque, eu vivi bons tempos no passado. Mas e agora? O que você pode fazer por você agora? Nesse momento. Porque o que você está vivendo agora é um eterno presente. O passado passou. Você vai ficar cutucando o passado, você vai viver no passado, você vai ter decepção. Vou te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, tá? Morei do lado de Fukushima ali, cidade de Sukagawa, Koriyama, fui muito feliz, tá? Naquela época ali. Depois mudei, fiquei vários anos fora. Mas eu sempre tinha aquele sentimento gostoso daquela região, porque fui muito feliz ali. Financeiramente falando, sentimentalmente falando, foi muito feliz. Não. Mas mudei dali, vida que se segue. Depois passou-se um tempo,
Eu voltei lá. Mas já estava tudo mudado, tudo transformado. Eu olhei aquilo ali. Aquele sentimento gostoso que eu tinha morreu. Olhei aquilo ali e falei, caraca, olha a transformação que isso aqui fez. Isso aqui enfeiou. Ficou feio. Me deu até tristeza na hora, quando eu vi aquilo ali. Porque como é que se fala assim? O progresso chegou. Construíram uma série de coisas ali que enfeiaram o local. Aí aquele sentimento nostálgico, bonito, de tudo que eu tinha vivido ali, se quebrou. Né? Chegando até a trazer tristeza. Eu falei, caraca, olha que doideira. Por isso que é importante você não se apegar ao passado. Se você se apegar ao passado, você se lasca. Você vai sentir dores sentimentais que não há necessidade. E chega a se refletir no corpo. É tenso pra caramba. Quem acha que sentimento não se reflete no corpo, dependendo da intensidade, melhor rever seus conceitos. Mas continuando aqui. O primeiro-ministro Shiba apareceu em um programa, né, da Sanin Chuo Television. Em seu discurso, o primeiro-ministro Shiba declarou que a segunda rodada de negociações entre Japão e Estados Unidos, após a medida de tarifária imposta pelo governo Trump. Tivemos discussões aprofundadas e entramos em muitos detalhes, mas não aceitaremos tarifas, especialmente sobre automóveis. Então você já sabe que não vai ter negociação. Então o que vai acontecer? O Japão só vai afundar daqui para frente. Se o Shiba, é aquilo que eu falei, para o Japão ganhar, para ter alguma negociação, o Japão vai ter que ceder. Se o Japão não ceder, ele vai se lascar. Eu já estou te trazendo esse prospecto de antemão, com palavras dele. E aquela velha história, depois disso, é só você ler as entrelinhas. Se você não ler as entrelinhas, não fizer uma análise geopolítica, tu vai ficar para trás. E é isso que eu estou trazendo para você. Para você não ficar para trás. Japonês, o que eu posso fazer? Você tem que ver o que é possível na sua vida. Eu não posso falar para você, porque eu não sei a sua realidade. Eu não sei o que você faz na vida, quanto você ganha, quanto você gasta. Quais são os seus planos para o futuro. Porque tem gente que não tem plano para o futuro nenhum. O negócio é agora, é churrasco, cerveja agora. Lá na frente viver de INSS. E esse é o prospecto da vida da pessoa. Tá errado? Não tá. Porque é o que ele quer para ela. Tem gente não, eu quero crescer na vida, eu quero ter uma casa para mim, eu quero montar um negócio para mim, né? Eu quero encaminhar meus filhos da melhor maneira possível. Então ela já vai ter um outro visão de mundo. Ela vai tomar um outro rumo. Vou começar a economizar, vou montar um negócio, ou vou fazer investimento, seja lá, mas eu quero dar um futuro melhor, que seja além de INSS. Aí você vai ter que tomar um outro rumo. Por quê? Porque você tem que ver o quanto você ganha, o quanto dá para você gastar, o quanto dá para você economizar, o quanto dá para você cortar de gastos. Então você vê que isso é variável de família para família, porque aquilo que fala, faça isso, num YouTube da vida, num TikTok da vida, tentando levar em conta que isso é igual para todo mundo, o cara é manipulador. Esse você pode falar de influenciador, que esse está tentando influenciar todo mundo da melhor maneira, de uma maneira única. É a mesma coisa, eu querer me comparar com o Primo Rico. Não dá. O Primo Rico, ele tem um quadro que ele grava vídeos ali, ele fazendo aportes de 1 milhão. E se eu tivesse dinheiro para fazer aporte de 1 milhão, eu estava rico. Eu estava rico mesmo, estava igual o Primo Rico. Mas não. Por que eu não gravo vídeos fazendo aporte? Porque meu aporte, ele é inconstante. Tanto que teve um rapaz falando, nossa, meus rendimentos rendem mais que o seu. Claro, você tem eu não sei da sua realidade, mas você pode ter rendimentos todos os meses. Eu não tenho. Eu não recebo todos os meses do YouTube. Tem épocas que eu recebo uma vez só por ano do YouTube. Então eu não tenho como fazer grandes aportes, mas aqueles poucos aportes que eu faço, e colocando questão de juros compostos ali, como já gravei no vídeo passado, se você não assistiu o vídeo passado, sugiro que assista, estão me fazendo crescer. E eu mostrei um pouco da minha carteira no vídeo passado. E minha carteira, graças a Deus, só está subindo. É lento, é lento. Mas
de acordo com os aportes que eu consigo, mas ela tá crescendo. Isso é importante, tá? Só que tem pessoas que ainda não se atentaram a isso, né? Mas, continuando aqui. Então o Ishiba disse: faremos tudo o que pudermos para reduzir o déficit comercial com os Estados Unidos, mas não devemos nos precipitar em uma conclusão que nos prejudique nossos interesses nacionais, reiterando a sua intenção de buscar um acordo que seja no interesse nacional do Japão e Estados Unidos. Eu não vou explicar isso aqui, já expliquei em outros vídeos, mas a coisa é tensa pra caramba. Tanto que tudo que eu expliquei no vídeo passado, nessa negociação se concretizou. Por outro lado, em relação ao impacto nas indústrias nacionais, Ishiba disse: esperamos que o fluxo de caixa seja limitado no curto prazo. Por isso, estamos tomando medidas imediatas para flexibilizar ou eliminar exigências de empréstimos. E também estamos colocando à disposição para consultas, indicando sua intenção de fornecer o suporte possível. Se você levar em conta governo Trump, 4 anos, curto prazo, mas nem a pau. E não existe garantia nenhuma que depois que o Trump sair, esse tipo de coisa não vai sair. Esses impostos serão retirados. Não há garantia nenhuma. Então isso pode se tornar a longo prazo. Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado. Tá? Porque quem não tem noção de análise nesse ponto, vai fazer uma análise muito rasa. E nisso o que vai acontecer? Se for administrador de empresa, essa empresa vai quebrar. Não tem como. E quem fizer um prospecto a médio e longo prazo disso é futurólogo, porque não tem como. Porque não existe garantias nenhuma disso aqui. E se o Japão não ceder, ele não vai conseguir fazer essas negociações com os Estados Unidos. Ele vai ter que ceder de algum ponto. Só que já deu para entender aqui que o Ishiba não está afim de ceder. Se ele não ceder, não tem negociação. Então, vai se curando sua onda aí, tá? Você que mora aqui ou pretende vir para cá. Se você pretende vir para o Japão a trabalho, não há problema, venha. Mas tem um plano de contingenciamento. Que se você não tiver, você vai se lascar. Tá? Caso aconteça alguma coisa. Última matéria. Essa daqui é o absurdo. Tanto que isso aqui saiu até na mídia. Escuta só. 今後10年間で集中的に取り組む地方創生の基本構想を取りまとめる方針です。東京一極集中に歯止めがかからない中、基本構想には女性や若者が地方で生活や仕事をしやすい環境を整えていくための施策が盛り込まれる見通しです。石破総理大臣はこれまで各地で車座対話を行い、スタートアップ企業の誘致やデジタル技術の活用などをめぐって意見を交わしました。こうした取り組みも踏まえ、基本構想では地方の魅力を高める実効性のある施策を打ち出せるかが焦点となります。人口問題に詳しい専門家は、東京に人が集まり続けることで少子化が加速するとした上で、地方に若者がとどまるのではなく、東京生まれ東京育ちのような人たちが地方にどんどん移り住むような日本を作らなくてはいけない。もっともっと広く国土を使える日本になるということをね、皆さんが気づくきっかけと構想になってほしい。 Esse daqui eu tive que colocar o vídeo inteiro, pode ser que eu me lasque. Tá? Mas se eu colocasse ele pela metade, ele ia perder o contexto. Então quem entende Nihongo, deu para ter uma noção. Quem não entende, continua com o tiozão aqui para você ver o tamanho do absurdo. O governo planeja compilar um plano básico já em junho para alcançar a revitalização nacional. Com a concentração populacional em Tóquio continua inabalável, o foco será políticas eficazes que podem ser colocadas em prática para aumentar o apelo das áreas regionais. O governo planeja compilar um plano básico em junho para a revitalização regional, uma estratégia na qual se concentrará para os próximos 10 anos.
Então o governo vai fazer um plano para ser executado nos próximos 10 anos. E eu ainda acho que é um prazo curto. Por que disso? Antes de continuar a matéria, o único plano para eliminar a concentração em Tóquio é você jogar empregos fora de Tóquio para as outras regiões. Só que nisso o que vai acontecer? As empresas que estão concentradas em Tóquio, elas terão que sair de Tóquio. Então o governo vai ter que dar uma ajuda e condições para essas empresas saírem de Tóquio. Como vai fazer isso? Você tem que dar várias isenções fiscais. Porque muitas das empresas estão concentradas em Tóquio por quê? Questão de logística, parceiros comerciais e uma série de outros, como é que fala assim, de outras coisas que se eu ficar colocando aqui vai dar mais de 1 hora de vídeo. Já estamos com 45 minutos. Então eles têm que dar todo esse subsídio. Se eles não derem isso, as empresas não vão sair de Tóquio. Porque elas estão tentando reduzir o máximo de custo possível e obter mais lucratividade. E só que nisso, desse fica todo mundo num canto ali. Vai te contar, se uma empresa A que faz negócio com a empresa B, ela vai para Hokkaido aqui e a outra vai lá para baixo, para o lado de Okinawa. Olha a distância. Ela vai gastar muito com logística. Então isso é viável para ela? Não é viável. Por isso que eu falo, para se tornar viável, o governo vai ter que, por exemplo, vai ter que dar bons isenções fiscais para que zere certas despesas, para que ela seja lucrativa, caso você consiga fazer esse tipo de, como é que fala assim, de contingenciamento. Tá? Caso contrário, não vai rolar. A japonesa, mas você colocou um caso muito extremo, né, de Hokkaido lá em cima e Okinawa lá embaixo. São 2 pontas no Japão, sim, mas é o que eles estão querendo. Só que, claro, não precisa ser tão longe, mas eles estão querendo descentralizar Tóquio. Só que descentralizar Tóquio, você tem 2 extremos, norte e sul. E não adianta nada você sair de Tóquio para você ir para Osaka, no caso Osaka. Que Osaka você vê que, de acordo com os relatórios de emprego no Japão, está entre o top 3 de menos empregos no Japão. Então se você manda para lá, pode ser que dê ruim. Então você tem que jogar para cidades muito menores. Só que cidades muito menores, dependendo, não tem condições de questão de recursos humanos, já que eles falam questão de escassez de pessoas, de abrigar grandes empresas. Então vai ter que gerar um novo polo industrial ali para poder conseguir, como é que se fala? Abrigar todo mundo. Isso é bom? Isso é bom, mas isso requer despesa. Isso dá trabalho. Você vê o que aconteceu em Kumamoto, ali com as fábricas da TSMC. Né? Eu havia alertado que quem tivesse uma grana que pudesse fazer algo ali, iria lucrar muito. E é o que está acontecendo. O valor venal dos terrenos e das casas ali subiram de uma forma assim, grotesca. Né? Então, dá para fazer coisas? Dá. Só que, se o governo não der essa ajuda para as empresas descentralizarem, não vai rolar. Tá? Mas, continuando aqui. Isso é minha ideia. Tá? Agora vamos à ideia do governo. Como a concentração populacional de Tóquio continua inabalável, espera-se que o plano básico inclua medidas para criar um ambiente na qual as mulheres e jovens possam viver e trabalhar facilmente em áreas regionais. Região fora de Tóquio. Tá. O primeiro-ministro Shiba realizou mesas redondas em vários locais até agora, trocando opiniões sobre os tópicos como atração de startups e utilização de tecnologia digital. Levando esses esforços em consideração, o foco do plano básico será se as medidas eficazes podem ser propostas para aumentar a atratividade em áreas locais, saindo de Tóquio. Kosuke Motani, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa do Japão, especializado em questões populacionais.
Presta bem atenção no que esse senhor fala. Presta muito bem atenção. Se você não puder prestar atenção, vai fazer o que você tiver que fazer, depois você volta e assiste. Porque, olha só, se as pessoas continuarem se reunindo em Tóquio, a queda da taxa de natalidade se acelerará. Então você vê que ele está culpando, no caso o governo ali japonês está culpando, que a taxa de natalidade do Japão está diminuindo por causa de Tóquio. Continuando. Precisamos criar um Japão em que as pessoas se mudem cada vez mais de Tóquio para o campo. E espero que o plano sirva de alerta para o público. Então você vê que eles estão culpando a cidade de Tóquio pela baixa natalidade no Japão. Não são os altos impostos, não é a inflação que está acontecendo. Não. É culpa de Tóquio pela baixa natalidade do Japão. Você tem noção do tamanho do absurdo que esses caras estão fazendo? Que esses caras não têm o que fazer na vida? Já dá para você ter uma ideia que eles estão procurando qualquer bode expiatório para justificar a baixa natalidade, mas nunca é culpa do governo, parece o Brasil. Você vê que tudo que o governo brasileiro faz de errado é culpa do Bolsonaro, mas nunca é culpa dele. Não estou falando que é certo ou que é errado, estou falando o que está acontecendo, tá? Se você parar para analisar friamente, é isso que acontece. Você vê que os Correios tiveram prejuízo por causa do quê? Do plano das blusinhas, de taxar tudo. E aí? Mas é culpa dele? Não. É culpa de todas as pessoas, mas nunca do governo. Tá? É a mesma coisa, igual o presidente Lula. Ele fala do protecionismo americano das taxas. Mas o que ele fez no Brasil? Ele taxou 100% as coisas que entram no Brasil. Que moral que ele tem de falar do Trump, que ele está taxando as coisas que estão entrando nos Estados Unidos? Já dá para você ter uma ideia do tamanho da hipocrisia. Tá? Não estou atacando a parte política, estou atacando as políticas que estão sendo feitas. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu odeio política. Não gosto desse negócio de bolsonarismo, não gosto desse negócio de petista, não gosto, odeio esse tipo de coisa. Tá? Mas são exemplos que estão aí acontecendo, não há como negar. Se a pessoa se negar a esse tipo de fato, ela está se fazendo de cega. Só que aí é aquela velha história, toda cegueira tem um preço. Esse é o grande problema. E o preço da cegueira brasileira é que pode ser que chegue em 2027 e o governo não tenha mais dinheiro. Como já está rolando aí. Bafafá no mercado que em 2027 o próximo presidente que entrar tá lascado. Porque dependendo não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro em caixa. Porque mais da metade do PIB já está comprometido. Ele não tem mais o que fazer. Então se eles no próximo governo, se ele não fizer uma política de corte de gastos austérica, ele vai se lascar. E nisso, quem vai se lascar junto é todo o povo brasileiro. Mas é aquela velha história, né? Cegueira tem um preço. Omissão tem um preço. Aí vai de cada um. Tá? Por isso que é aquela velha história. Ah, japonesa, mas eu não tenho poder para lidar com a parte política. Sim, eu também não. Mas o que eu posso fazer por mim? Para mim e para comigo. A mesma coisa. Você, o que você pode fazer para você, com você e para você? Independente da parte política. E é isso que eu venho tentando alertar as pessoas aqui. Tá? Só que como eu vivo no Japão, eu trago a realidade do Japão. Mas eu vejo certas políticas brasileiras que dá para servir até de exemplo. E aí? Isso vai de cada um. Tá certo? Então, veja como você quer para você no futuro. Se você quer só INSS para você, não há problema. Isso é errado? Não, de maneira alguma. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque é livre-arbítrio trair. O Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Livre pensamento. Habitar livremente. Tá? Então você
É livre para você fazer o que você quiser. É errado? Não é. Se fosse errado, Deus ia falar assim, ó, você tá errado, tome um raio na cabeça. Blum, pum. Mas não é. Então, viva a vida, seja mais leve, mas seja responsável e veja o que você possa fazer para você. E é isso que eu tento te alertar em todos os vídeos. Tá? Trazendo, como é que eu falo assim, uns alertas, umas matérias alertas, outras matérias, oportunidades. Isso vai da pessoa conseguir interpretar cada situação. É aquela velha história, saber interpretar as entrelinhas para ter lucratividade da melhor maneira possível ou menos prejuízo. Mas isso vai de cada um, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e mais do